Os especialistas que eu ia, no pediatra, dizia que era normal, porque os exames que ele fazia, ele fez ressonância, ele fez tomo, não aparecia. Quando eu fui chegar na escola, que eu vi que as crianças de 3 anos já estavam sentadinhas, brincando de massinha, falei, não, o Matheus não tem condição, porque se ele pegar a massinha, ele põe na boca. Aí eu já vi uma certa... Quando eu falei isso, a pedagoga falou assim, não, mas a idade dele já é para isso. Quando a psicóloga olhou ele, mas não demorou 2 minutos, ele é autista. Autista, ele é autista? Para mim, tinha cura, para mim, com tratamento ele ia se tornar uma pessoa normal, tá. Quando você recebe o diagnóstico de uma coisa e alguém te fala, olha, você vai fazer isso, é uma coisa, mas você recebe o diagnóstico e não tem para onde ir, é difícil demais. Dentro do espectro dele, ele está bem. Talvez estaria melhor se eu tivesse tido um diagnóstico mais precoce? Talvez sim. Por quê? Porque o estímulo certo, na hora certa, talvez ele estaria melhor ainda, talvez ele se comunicando melhor ainda. Mas eu perdi muito tempo nessa via, sem diagnóstico, entendeu? Como você conhece o autismo? Vivendo o autismo. Porque o diagnóstico de autismo, ele só começa quando você vive ele, porque você tem um diagnóstico, né, ali, mas você não tem a noção da dimensão que aquilo é. Com o conviver, você vai entender que ele acomete o indivíduo, ele acomete a família, ele acomete a vida em si. E dependendo do grau do autismo da pessoa, se você tem um filho mais comprometido e você não tem uma estrutura familiar, você está fadado a viver uma situação mais difícil e assim por diante. Tem pais que têm vida social por ter um filho mais leve. Entendeu? Consegue sair, consegue viajar, mas a maioria não consegue, então é frustrante, é frustrante. O marido que não quer que interne, que o filho destrói a casa, mas também não ajuda em nada. É coisas e coisas e coisas que você ouve que é difícil. Eu também não durmo, eu também não passo, o Matheus também tem problema comportamental, eu também não saio. Só que eu não reclamo, não fico falando, olha meu filho, porque eu tenho isso muito claro, eu sei que o Matheus é isso e acabou. Só que é frustrante para alguns, a pessoa, não sei o que. Como eu não reclamo, as pessoas acham que eu não tenho. O trabalho comportamental ajuda. Quando ele tem picos de nervoso, direciona. Como ele trabalha há muito tempo nisso, a gente consegue antecipar, né? Então isso tudo é um ganho que não tem preço. Não vou dizer que você consegue 100%, porque se você conseguisse 100%, ele não teria autismo. Mas você consegue minimizar muito. Você está aqui numa escola e você vê eles sentados, trabalham, assim, como é que vocês conseguem? Não estão sendo dopados, estão fazendo atividades. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha comportamental, é um trabalho de 1 para 1, às vezes, com reforço. Um jovem que podia estar se mordendo, se batendo, se destruindo. Entendeu? Então, assim, para o pai, para a mãe, isso não tem preço. E isso a longo prazo é uma maravilha. Dizer assim, olha, não tem cura, não tem, mas você tem um prognóstico de uma vida melhor para eles. E isso é importante.